Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, que coisa boa estar com vocês mais uma vez aqui na telinha da TV Mar, para a gente conectar com assuntos interessantes, conectar com pessoas que podem sim ajudar você que está aí do outro lado de alguma forma, né? E aí eu te convido o seguinte: se você gostar desse conteúdo, se você gostar dessa entrevista, a sua parte é importante para a gente também, tá? Compartilha, conta para as pessoas, divide, né, com as pessoas também isso que você vai receber aqui hoje, tá bom? Nós estamos juntos com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes, aonde você encontra exames por imagem, todos os exames por imagem, aonde você vai encontrar também tratamento oncológico. Eles têm o centro de tratamento de câncer com técnicas avançadas, tem o Hospital Med Rádios moderno, completo para cirurgias em geral, inclusive as de alta complexidade, e não só para câncer. Algumas pessoas pensavam: nossa, o Hospital Med Rádios é exclusivo para tratar câncer. De forma nenhuma, ele trata também câncer, mas é para cirurgias em geral, internamentos em geral. Você vai encontrar uma equipe totalmente capacitada, um ambiente propício para cuidar da sua saúde, inclusive agora com urgência e emergência para adultos 24 horas, tá? Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos com a Agência Paradise. Você tem vontade de ter um site? Precisa de uma página de captura para vender os seus produtos no digital? Fala com a Agência Paradise. Eles são rápidos, criativos e com muita responsabilidade vão fazer uma excelente entrega para você. E estamos aqui nesse ambiente maravilhoso na Guido. Às vezes você vai ouvir uma conversa ou outra, é cliente que tem bom gosto escolhendo os móveis da sua casa, né? Você pode fazer a mesma coisa. Estamos aqui na Deputados José Lages, na Ponta Verde, mas eu vou te falar, tem uma Guido aí pertinho de você. Em todo o nosso estado você vai encontrar essa loja que tem tanta responsabilidade, tanta coisa boa, tá? Mas hoje nós vamos falar a respeito de algo que muita gente não pensa que deseja, mas eu tenho certeza que deseja, que é a longevidade, né? Então todo mundo, eu imagino que nesse momento está nos assistindo, deve querer chegar na terceira idade ou na melhor idade, passar dos 60, chegar aos 100. Eu quero chegar muito mais, hein? Pode ter certeza disso. E aí, para isso, a gente tem hoje em dia inúmeras possibilidades, olhares especializados para ajudar as pessoas a ter realmente uma longevidade saudável, ativa. E eu vou conversar com ela que está aqui do meu lado, ela que é terapeuta, psicoterapeuta, Vanessa Fagar Rocha. Nós vamos falar a respeito de longevidade, né, Vanessa? Com certeza, esse assunto que muito nos encanta e que nos mostra tantas oportunidades, não é, Jane? O seu dia a dia já é assim, né? Já é tratando desse assunto interessante. E aí eu falei que muita gente pode não perceber que quer, mas que quer isso, que deseja, né? Sem dúvida nenhuma. Quem não quer viver bastante, né? Para poder realizar sonhos, para poder criar, né? Porque a gente agora está vivendo muito mais. Então a gente precisa aprender coisas novas, isso, a se interessar por coisas novas, porque aí a gente garante uma longevidade aqui também. Entender, né? Eu imagino que é o seguinte: entender o que é possível fazer naquela idade. E aí isso não serve só para quem está acima dos 60. Os jovens precisam entender o que é propício para a sua idade. A criança tem aquelas coisas que são, não é, peculiares daquela faixa etária, e não é diferente para a pessoa idosa. Agora só o que falta é ter essa compreensão, ter essa aceitação. Passa por aceitação também, não é, Vanessa? Passa sim. A gente vê as pessoas envelhecendo, cada uma da sua forma, sabe, Jane? E tá tudo bem. Se você é alguém que tem 60 e quer viajar o mundo, abrir um negócio, aprender línguas, aprender um hobby diferente, tá tudo ótimo, vai porque a gente está vivendo em média 75 anos. né? A previsão do IBGE é que agora em 2050 o brasileiro vive em média 80 anos. É muita vida para viver, Diana. A gente não pode ficar achando, sabe, que depois da aposentadoria ou que depois de uma certa idade a gente não pode fazer algumas coisas. Tudo é possível.
né? Obviamente a gente sabe que tem envelhecimentos e envelhecimentos. Se você parar para olhar dos 50, eu digo já porque eu falei 50, até os 100, 100 e pouco, quantas idades diversas tem aí nesse meio, né? Eu estou falando de 50 porque no Brasil, infelizmente, né, boa parte do mercado de trabalho, boa parte das empresas, quando olha para as pessoas com 50, já começam a achar que ela está no famoso fim de carreira. E não é bem assim. A gente sabe que quando se fala de diversidade nas empresas, a gente também precisa olhar para a diversidade da idade, né? E como é bacana você ver equipes multidisciplinares e equipes com muitas idades diferentes. Você tem lá o jovem aprendiz, você tem lá a pessoa madura com toda a sua experiência, sabedoria, paciência. Existem funções que são até necessárias, é até necessário você ter um pouco mais de idade, porque a experiência, não é? Conta muito, a paciência conta também, e aí eu acredito que paciência é algo que vai chegando sim com a idade, não é? Melhor que chegue antes, né? Melhor que chegue quando você é jovem, mas não é bem assim que a gente vê, né? A gente vê as pessoas terem um pouco mais de paciência, de compreensão, de aceitação de certas situações, sim. A partir da idade, das experiências que são vividas, e nas empresas isso também conta, não é? Muito, porque se você tem um time diverso, a hora que joga-se um problema na mesa, você tem diferentes visões sobre como se soluciona aquilo, né? Você tem diferentes pontos de vista, você tem experiências diferentes, misturado com a ousadia, né? Então, assim, você consegue ter realmente grandes resultados. Muitas empresas, é bem verdade, já começaram a acordar para isso, sabe? Mas pode ser também uma fase que você não queira mais trabalhar, que você queira se aposentar, que você queira agora fazer outras coisas, e ótimo, né? Você pode resolver empreender nessa idade, né? Então eu gosto de chamar, você falou em melhor idade, terceira idade, eu gosto de chamar de geração prateada. Ó, né? Que legal, né? A gente já aprende uma outra forma de tratar. Muito legal isso. Porque existe o termo, né? Economia prateada, ou seja, que é lidar com todos os produtos, todos os serviços, todas as empresas que oferecem serviço, né, para as pessoas com mais de 60. Então, você pensa, existe um envelhecimento ativo, né? E a gente também tem envelhecimentos que necessitam de mais cuidados, né? A gente tem tudo isso. E a gente pode sim realizar sonhos, desenterrar, eu brinco, né? Desenterrar aqueles sonhos que você achava, esse aqui acho que já não vai dar mais. Para pensar que dá, né? Você pode ser o que você quiser. Muitas pessoas, muitas mulheres especialmente, Ediane, colocam assim, depois dos 60 eu me vejo com liberdade, né? Até quem traz muito isso é a antropóloga Miriam Goldenberg. Ela estuda muito envelhecimento há muitos anos, ela tem maravilhosa, né? Maravilhoso sobre o tema, e ela pesquisou e viu que as mulheres após os 60 caracterizam realmente como liberdade, porque os filhos já estão criados, ela já tem mais independência, ela já não precisa mais de repente trabalhar, né, naquele horário. Recentemente eu tive uma experiência dessa, então fui a um jantar, encontrei uma médica até bem conhecida aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, mas uma médica bem conceituada, e aí eu disse assim, nossa doutora, como você está diferente, o tempo passou, mas você está mais jovial, você está mais viva do que antes, está mais bonita até. Aí ela disse assim, Ediane, sabe o que acontece? Eu estava na fase de criar os filhos. Então assim, eu criei meus filhos, depois o mais novo disse assim, eu vou fazer um intercâmbio, vou morar fora. E aí eu disse, eu visualizei isso como uma coisa positiva e procurei o que há de positivo para mim também nisso. Aí eu fui viver mais o meu casamento, fui cuidar mais de mim, então eu estou malhando diariamente. E realmente ela passou para uma liberdade que está proporcionando outras coisas. Ela continua trabalhando, mas ela está com um cuidado totalmente diferente do que ela tinha antes. E eu vou te falar, viu? Ela está muito melhor. Acredito. E assim, né, gente, se você parar para pensar, você fica vivendo a tua vida inteira pensando nesse momento em que você vai poder desacelerar, em que você vai poder viajar, em que você vai poder fazer outras coisas da sua vida sem aquele compromisso com o relógio. Aí a hora que
que esse tempo chega, você faz o quê? Você paralisa? Não. Né? A gente traz realmente todo um olhar para que as pessoas conheçam novas pessoas, conheçam novos lugares, saiam realmente para fazer uma caminhada, para se cuidar do corpo e cuidar da saúde do cérebro, das emoções por um lado, mas também da memória, da atividade, da concentração, porque é lógico, né? Essa maquininha perfeita aqui também começa a dar uns probleminhas, né? Então você precisa cuidar, da mesma forma que você vai para academia para cuidar do seu corpo, dos músculos, fortalecimento e tudo, é essencial que você também fortaleça as conexões neurais para que você tenha aí por mais tempo, né, a tua saúde cerebral mantida. E aí entra em jogo as oficinas da memória, né, as dinâmicas, a socialização. Olha que legal, gente. Porque é essencial, Ediane, a gente precisa do outro. A gente precisa, e essa fase digamos assim, madura da nossa vida, quando a gente tem amigos com quem contar, quando a gente tem vizinhos com quem a gente pode contar, quando a gente tem uma família que, mesmo de longe, né, a gente conversa, a gente se sinta cuidado, faz toda a diferença. E assim, é uma visão completamente diferente do que era pregado antes, né? Porque antes, na verdade, o idoso, e eu vou chamar de idoso, ela chama de prateados, né? Os prateados, eles eram colocados um pouco de lado. Eu não estou falando no sentido do abandono, isso é muito mais grave, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma convivência dita normal, aonde existia um cuidado, entre aspas, que eu não vejo como um cuidado, eu vejo como um isolamento. Então assim, mamãe, papai, vovô, vovó, titios que tem mais idades, não chama não, porque eles não podem, não vai fazer bem. E hoje a gente entende que sim, faz muito bem. Muito. Chamar, incluir, levar, passear, apresentar novas oportunidades, faz bem, causa vida. Muito. Não é? Convivência com netos é vida. Convivência com netos, com amigos, conhecer, né, outras pessoas, de repente em grupos de literatura, em grupos de dança. E olhando por um outro lado, Vanessa, também serve como um exemplo, um motivador para que a criança, para que o jovem, principalmente os adolescentes, entendam a responsabilidade que precisam ter com as próprias vidas, o autodomínio, o autocontrole, porque eles vão chegar longe. Então assim, não brinca com a sua vida, que ela não é curta mais, que antes a gente tinha a impressão de uma vida muito curta. Vamos viver loucamente, porque isso acaba logo, não acaba logo. Pois é, tem que viver tudo agora, tem que aproveitar tudo agora. E aí quando chega no momento realmente de aproveitar, não tem energia, não tem saúde, não tem condição mental. Não é? Então assim, esses prateados, eles têm ainda essa responsabilidade, carregam essa responsabilidade de ser um bom exemplo. Sem dúvida. Para aqueles que eles amam, né? Inclusive porque a gente vê em algumas outras culturas, né, ao redor do mundo, um olhar para a pessoa madura com mais respeito, com mais cuidado, de ouvir, de gostar de ouvir as pessoas. E aqui no Brasil, infelizmente, não é ainda assim, mas eu acho que já existem muitas iniciativas muito bacanas no nosso país também, para ver essa troca entre as gerações, né? Momentos da criança conversar com pessoas de mais idade, haver essa integração, essa conexão, né? E a gente tem pela primeira vez uma geração, se você parar para pensar, que quando nasceu não tinha nem telefone, não existia telefone. Isso. E eles estão aí usando o mesmo smartphone que a gente usa. Nos surpreendendo até, né? O tempo todo. Se engana quem acha que eles não são tecnológicos, se engana quem acha que eles não querem aprender, né, a mexer com tecnologia. A pandemia nos mostrou isso. Ela deu uma acelerada nessa digitalização das coisas, né? Nessa questão toda de acesso a deliveries, né? Tem um dado que assim, eu acho ele fantástico, né? Agora no ano de 2020 e 2021 foi um aumento de 1.575%. Gente, 1.575% é muita coisa. De pessoas 60 a mais usando delivery.
Então, cadê a sua empresa? Ela já está olhando para essa galera para poder fornecer produtos e serviços, né? E outra coisa, viu? Quando eles entram nesse mundo digital, lembrem-se, é um conteúdo de valor que eles têm para nos entregar, que eu vou te falar. Eu tenho uma amiga que ela tem quase 80 anos e aí diariamente ela manda uma mensagem para aquelas pessoas mais chegadas. E aí eu vou te dizer, não é uma mensagem vazia, não é uma mensagem fútil. Quando ela manda uma foto de uma flor ou de uma árvore, ela manda o conteúdo falando a respeito daquela árvore. Quem é aquela árvore ali? Qual é a importância dela? Quer dizer assim, eu recebo aquilo e digo, nossa, que delícia de conteúdo, todo dia eu me alimento de um conhecimento novo. Pílulas de sabedoria, né? Isso. É bom demais. E aí isso é muito bom, é um conteúdo que a gente de repente está deixando de receber ou está olhando de uma forma que não te permite aproveitar. Inclusive preconceituosa. Não é? Sim, nós ainda temos um preconceito muito grande da nossa sociedade com as pessoas com mais idade. Né? É o que se chama idadismo ou etarismo, né? Mesmo quando você parece estar elogiando, às vezes você está tirando uma brincadeira que acaba se traduzindo numa falta de respeito, numa falta de educação e num preconceito, né? Então fica o convite para as pessoas pararem para olhar, sabe? Olha ao teu redor, olha a tua vizinhança, olha a tua própria família, sabe? Você vai ver prateados aí dando show. Olha onde né? você quer chegar. Exatamente. Agora, se você já quer morrer jovem, de repente é por isso que você não está dando muito valor. É a outra opção, né? Então, essa eu não quero não, hein? Também não. Vanessa, vamos para o intervalinho comercial rápido? Vamos. Ó, na volta eu vou querer dicas, o que fazer, novidades, possibilidades para que você que está nos assistindo, se você está nessa idade maravilhosa, tem gente que diz maravilhosa o quê? Se você não está vendo como maravilhosa, no próximo bloco você vai ter essa oportunidade, tá? E se você já entende que sim, é uma idade maravilhosa, você também vai poder compartilhar com outras pessoas para que elas possam enxergar como você. Eu volto já. Sou o Dr. Rodrigo Vegetti, médico anestesista do Hospital Med-Rádios. Queria falar para vocês que uma das responsabilidades do anestesista é garantir a ausência da dor, da consciência e de outras sensações ao paciente durante os procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos, identificando e tratando alterações nas funções vitais. Durante todo esse processo, a consulta pré-anestésica é de grande valia. Hospital Med-Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Chegou a hora de você elevar o seu site de notícias a um novo patamar. Temos a solução para você ter o seu próprio portal de notícia profissional. Publique notícias, vídeos, banners publicitários e demais funções acessíveis de uma forma intuitiva e prática. Plataforma responsiva, se adapta a qualquer tamanho de tela, criada com as tecnologias mais recentes de programação, proporcionando maior comodidade, rapidez e efetividade no gerenciamento do seu portal. Quer saber mais? Acesse agenciaparadise.com.br. De volta aqui no Conectando. Hoje eu estou conectando você com a possibilidade de viver melhor, de viver mais, de viver bem. É isso mesmo. Eu estou conversando aqui com a Vanessa Fagar Rocha. Ela é psicoterapeuta, é fundadora do Vida Criativa, é um clube de longevidade. E aí nós vamos saber mais agora nesse bloco como aproveitar melhor a vida. Ela vai dar dicas de possibilidades. E aí quero saber mais também a respeito desse clube aí, que eu tenho certeza que vai interessar muitos. Porque quando a gente fala que uma convivência legal, ela traz muitos ganhos, esse clube ele propicia a vida. Sim, sem dúvida nenhuma. A proposta para a criação do clube, Jane, foi exatamente essa: proporcionar aprendizagem de novas habilidades, porque a gente tem oficinas de artesanato, oficinas de jardinagem, oficina de crossfit, oficina de tudo que você puder imaginar, sabe? Tem sempre uma novidade.
Dança, passeios, viagens, é muito, muito legal, além das oficinas da memória. As oficinas da memória são encontros do clube, né, onde eu faço diversas atividades para poder trabalhar a estimulação cognitiva. Eu falo oficina da memória, gente, porque assim, a cognição ela é muito mais do que a memória, né? Mas quando você está prestando atenção, quando você está concentrado, quando você se organiza, quando você desenvolve linguagem, nomeação, diversas atividades de planejamento e organização, você acaba facilitando que a memória fique afiada, né? Porque o que acontece hoje em dia, a gente tem milhares de coisas para fazer, a gente tem TV, celular, plim, plim, plim de WhatsApp tocando, a gente tem muito estímulo. Então, é meio como se o cérebro da gente, ele falasse, ok, você quer que eu preste atenção em quê para gravar? Você quer que eu registre o quê? É real que a gente só consegue ficar atento, ficar preso a uma única coisa e a gente fica tentando milhares ao mesmo tempo? Olha, a gente tem capacidade suficiente para prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, se forem coisas tipo meio automáticas. Sabe quando você já dirige há muitos anos e você consegue dirigir e conversar ao mesmo tempo? Ok. Mas já parou para prestar atenção, mesmo que você tenha muita experiência ao volante, quando você vai fazer uma manobra complicada, o que você faz? Abaixa o volume do som. Você pede para as pessoas que estão no carro fazerem silêncio. Eu digo, Dudu, peraí que eu estou estacionando agora. Se a vaga é um pouco mais difícil, a manobra, né? Por quê? Porque a gente precisa ter foco, a gente precisa ter atenção. Então, aqui vai a primeira dica, tá? Porque, atenção. Sim, gente, com o envelhecimento, as sinapses entre os neurônios, ela fica um pouco mais lenta. Então, se antes você dava conta para fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, e nós mulheres amamos fazer isso, a gente agora precisa aceitar que a gente tem um ritmo diferente e diminuir um pouco a rapidez com que a gente faz as coisas. Então, se você está cozinhando, presta atenção no que você está fazendo. Se você está dirigindo, presta atenção. Se você está guardando um documento importante, presta atenção no que você está fazendo e fala em voz alta. Vanessa, falar em voz alta é coisa de gente maluca. Isso foi o que te ensinaram, deixa isso para lá, isso não existe. Estou guardando a conta na segunda gaveta da escrivaninha. Tá mandando essa informação, né? Por quê? O seu cérebro vai registrar 2 estímulos diferentes, né? Se você está fazendo a atividade e você está falando. Porque a cognição, Diana, é aquilo que nos conecta ao mundo. Através do tato, através do olfato, através da audição, da visão, do paladar. Por isso que muita gente pós-pandemia, quem teve Covid e teve o paladar e o olfato alterados por conta do vírus, também está sentindo questões da memória. Uhum. Por quê? Porque de fato existe, né, já é até reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, uma questão neurológica do Covid que conecta sim também com essa questão toda da memória. Então no clube a gente tem esses momentos, né? Tem momentos de integração, tem momentos, quando eu falo da oficina da memória, as pessoas, vixe, deve ser chato. Não é, gente, tem jogo, tem dinâmica, a gente ri, a gente se diverte. Sem falar que eu imagino, né, aqui eu não conheço, depois eu quero conhecer esse clube, essas Com pessoas, certeza, tem que conhecer. essa dinâmica, não é? Mas eu imagino que quando você convive com a outra pessoa, você já estimula, não é? Ou você já elimina algumas crenças limitantes. Quando a Vanessa falou em aceitação, olha o que é você perceber algo como oriundo da sua idade ou como um defeito seu. Perfeito. Não é? Então existem pessoas que dizem assim, nossa, eu tô esquecida, e aí você quando fala, a língua, ela tem poder. Verdade. Um poder muito grande que se as pessoas soubessem, pensariam muito antes de liberar a palavra. Exatamente. Não é? Que a palavra, quando ela sai, ela não volta vazia. E assim, quando você está convivendo com outras pessoas, você começa a perceber, gente, que aquele problema não é só teu, Isso. Aquela vivência não é só tua. E aí aquilo te acalma de uma certa forma, né? Ali no clube a gente tem trocas, a gente faz eventos,
um evento a cada 15 dias. Antes da pandemia a gente fazia semanal, né? A gente está retomando agora. E em lugares diferentes da cidade, atividades diferentes, nunca é uma coisa igual a outra. Então isso você também está ganhando reserva cognitiva, né? E eu explico já o que é isso. Você está conhecendo novas pessoas, você está saindo daquela mesmice. Você ficar fazendo todo dia a mesma coisa, o teu cérebro ele entra meio que no automático. E ele gosta disso, porque ele economiza energia fazendo isso. Se você faz tudo sempre igual, tudo do mesmo jeito, ele se habitua, fica morninho para ele. Essa reserva cognitiva é quando você aprende coisas novas, quando você faz um caminho novo pela cidade, quando você muda alguma coisa na tua casa de lugar, quando você escreve com a mão que não é a tua mão dominante. Olha as dicas, tá? Presta atenção nisso. Você sabe que eu faço caligrafia com a mão esquerda? Fantástico! Porque você está estimulando um outro lado. Que a vontade de ser ambidestra é enorme, sabe? Eu ainda não consegui, não. E é útil também, viu? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes que machucam, caem. Gente, queda é algo muito sério, tá? Cuida para não cair. E se você está com histórico de quedas, procura ajuda médica para poder dar uma avaliada. Isso é importante. Porque a gente não pode negligenciar também e achar assim, é normal, eu estou envelhecendo, é normal. Não é normal. Você tem o processo de senescência e você tem o processo de senilidade. Senescência é o processo de envelhecimento que você se mantém ativo, todas as atividades de vida diária estão ok, você consegue fazer a gestão da tua casa, gestão financeira da tua vida, você consegue se organizar, teu esquecimento ele não te atrapalha. Agora, quando a gente tem um envelhecimento que ele é acompanhado de alguma patologia, aí realmente é o processo de senilidade, aí a gente precisa colocar uma lupa e avaliar. Mas não vai eliminar a possibilidade de você ter uma vida legal. Não vai. Você só vai ter um cuidado a mais, ou alguém a mais para cuidar de você. Para cuidar de você, né? Você precisa se fortalecer, né? Mentalmente, corporalmente, espiritualmente, porque a fé ela interfere muito também no processo de envelhecimento. Isso é provado cientificamente. Cientificamente. Até nos resultados positivos dos tratamentos, da saúde, né? Sem dúvida nenhuma. Então, sabe uma coisa legal também? Quando você coloca a tua fé em movimento em casa, é uma coisa. Se você participa de algum grupo religioso, você ali também está conhecendo pessoas, se envolvendo, convivendo, se envolva em atividades voluntárias. Isso traz um bem, porque assim, existem inúmeros estudos sobre o que faz afinal a gente envelhecer bem. E aí tem umas áreas no mundo em que parece que as pessoas elas vivem mais, sabe? Tem muitos casos de pessoas com mais de 100 anos. E aí parou-se para observar, por que é que nesses lugares as pessoas vivem tanto? Tem alimentação saudável? Tem. Tem um meio ambiente com pouca poluição? Tem. Tem exercício físico? Tem. Tem cuidados com a espiritualidade? Tem. Tem redução de consumo de álcool e de fumo? Tem. Tem controle de hipertensão e diabetes? Gente, cuidado com essas duas questões, tá? São fundamentais de você ter um controle médico, faça o seu acompanhamento médico, tome os medicamentos direitinho, porque isso ajuda a reduzir o risco de demência, tá? Mas tem outras duas coisas nessas grandes áreas onde as pessoas vivem mais. Propósito. Tenha motivo para levantar de manhã da tua cama. Você precisa ter um objetivo na vida. Você vai cuidar dos teus netos? Você vai aprender a cozinhar uma coisa nova? Você tem um sonho de fazer uma viagem? Pode ser aqui perto, não precisa ser grandes viagens não, se você não tem condições ou físicas ou financeiras, não tem problema. E se não parou para pensar ainda, algo importante, que tem alguém precisando de você. Perfeito. Eu te convido, vou pedir ela agora para falar os contatos, porque as possibilidades são infinitas, né? São sim, Jane. O nosso Instagram é o @clube.vidacriativa, né? O nosso WhatsApp é o 99-664-0024. Tá na tela.
E fica assim, gente, busca informação, né? Ficou alguma dúvida, manda mensagem, eu tenho o maior prazer de responder, né? Eu faço trabalho em consultório também de testes de memória para poder fazer um rastreio da cognição. Eu atendo idosos com Alzheimer em domicílio e faço todo esse contexto do clube também para os idosos ativos. Então, ó, não tem mais desculpa. Vem cuidar da longevidade com a gente. Tá vendo? Então, de alguma forma, pode ser melhor. Não é isso? Com certeza. E vai ser, tenho certeza. Beijo grande, Vanessa. Beijo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha só, Vanessa Fagar Rocha, psicoterapeuta, cuida das pessoas prateadas, como ela fala, as pessoas que passaram de 60 anos, que estão aí querendo ter uma vida melhor, né? Pode ser melhor todo dia, basta você querer dar esse próximo passo, tá? Beijo grande pra você, a gente continua nos encontrando aqui na telinha da TV Mar e também através do nosso YouTube. Beijão! Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.